Glória a Deus, Pai do Senhor, meus amados irmãos e ouvintes da palavra de Deus. Hoje eu vou deixar aqui uma reflexão para nós meditar da palavra de Deus. Aleluia! Que Deus vai falar com você e comigo através desta palavra. Eu quero ler hoje o livro do profeta Isaías, capítulo 38. Eu quero falar um pouquinho aqui da doença de Ezequias, né? Glória a Deus. Veja, diz assim a palavra de Deus, versículo 1. Naqueles dias, a Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: Assim diz o Senhor: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Veja, versículo 2: Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. Glória a Deus. E disse: Ah, Senhor, lembra-te, peço-te de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Versículo 4. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo, versículo 5: Vai e dize a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Glória a Deus. Veja, meus queridos. Aleluia. Quer dizer que aonde Ezequias, aleluia, ele pegou uma enfermidade mortal. Essa enfermidade veio até Ezequias, ele ficou doente, ele ia morrer. Mas a Bíblia fala que Deus usou o profeta Isaías para chegar para ele e dizer: Ezequias, põe a tua casa em ordem, porque morrerá e não viverás. Aleluia. Então Ezequias, sabendo a sua vida como que estava diante de Deus, ele viu que estava com alguma coisa na sua vida que estava faltando agradar a Deus. Ezequias estava com certeza fazendo algo que não agradava ao Senhor, porque o profeta chegou para ele e mandou ele colocar sua casa em ordem. Glória a Deus, porque Deus conhece a minha vida, Deus conhece a sua vida, Deus conhece os nossos caminhos, Deus conhece você mais do que todo mundo. Aleluia. Então Deus, sabendo a vida de Ezequias, mandou o profeta ir até ele lá e repreender ele, falando para ele colocar sua casa em ordem, porque morrerá e não viverá. Mas Ezequias, sabendo que Deus estava usando o profeta para repreender ele, Ezequias fez o que? Se humilhou. Se tem uma coisa que Deus se agrada, meus queridos, é a humilhação, é aquele que se arrepende e reconhece que precisa da misericórdia de Deus, que precisa do perdão de Deus. Aquele que reconhece as suas fraquezas, aquele que reconhece as suas misérias, aquele que reconhece que é pecador, aquele que reconhece que errou, porque Salomão falou, Provérbio capítulo 28, versículo 13, que mas aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que a confessa e deixa, veja, alcança a misericórdia de Deus. Aquele que deixa o pecado, deixa de fazer coisas que não agradam a Deus, aquele que se arrepende e se humilha diante de Deus, o Senhor perdoa ele, o Senhor restaura a sua vida espiritual. Glória a Deus, aleluia. E aqui ele reconheceu a sua miséria, reconheceu o seu erro, ele falou aqui, ó. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. Ele orou a Deus. Ele colocou o seu rosto na parede e pediu misericórdia ao Senhor. E através da sua oração, da sua humilhação perante o Senhor, a Bíblia diz que, no versículo 3, que ele disse assim, ó, e disse: Ah, Senhor, veja aquilo que ele está falando, lembra-te de peço de que andei diante da tua presença, da tua verdade, né, com o coração perfeito. Ele falando para Deus que andou diante da presença de Deus, fazendo o que era certo, com o coração perfeito, né? Andou no passado, não é no presente. Ele andou, eu andei, veja, glória a Deus. Quer dizer que não estava mais andando, né? Aí veja que ele orou, se arrependeu, chorou, né? Chorou muito. Glória a Deus. Aí aqui no versículo 4, você lê, você veja o que Deus está falando aqui na palavra. Então veio a palavra do Senhor
a Isaías, dizendo: Veja, vai, diz Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração. Ó. Quer dizer, Deus ouviu a sua oração, ouviu as suas lágrimas. Aí Deus falou para o profeta: diga para ele, profeta Isaías, que eu vou acrescentar os dias dele mais 15 anos de vida. Veja, quer dizer que Deus perdoou ele, Deus livrou ele da morte e ele acrescentou mais 15 anos de vida para ele viver. Glória a Deus. Veja como esse Deus é tremendo, meus queridos. Veja como o nosso Deus é um Deus tremendo, é um Deus de misericórdia, é um Deus de perdão, é um Deus que quando você se reconhece, que se humilha, que você se humilha e eu se humilho diante dele, reconhece que a gente errou, fracassou, Deus ele perdoa, Deus levanta, restaura e Deus não lança em rosto. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez, meus queridos, estou falando com pessoas aqui que estão nessa situação de Ezequias. Está vivendo essa situação igual Ezequias está vivendo. E Deus quer te perdoar. Deus quer restaurar você. Deus quer te levantar de novo. Mas para isso tem que fazer o que Ezequias fez. Se humilhar, colocar a sua casa em ordem e viver nos caminhos de Deus que nem Deus quer, para que tenha paz, tenha alegria e tenha gozo de vida. Então, Ezequias se humilhou e você vai se humilhar? Vai se arrepender? Deus está corrigindo você. Deus, a palavra de Deus fala que Deus ele repreende e castiga todo aquele que ele ama. Louvado seja Deus. Então, para mim receber o perdão de Deus, tem que se humilhar, tem que reconhecer, tem que colocar a casa em ordem, porque Jesus está voltando e aquele que está em cima do muro, duvidoso lá e cá, a Bíblia fala que aquele que duvida é semelhante às ondas do mar, disse o Tiago. Com Jesus é tudo ou nada, ou é de Deus ou não é, porque Jesus, ele quer eu e você na sua presença, fazendo o que é certo, amém? Então, Ezequias se humilhou, se arrependeu, chorou, orou, Deus ouviu a sua oração, Deus ouviu a sua lágrima e Deus perdoou e ainda acrescentou mais 15 anos de vida para Ezequias, louvado seja Deus. Deus quer fazer comigo também assim, Deus quer fazer com você assim, Deus quer fazer com todos que estão ouvindo esta palavra. Se você está fora dos caminhos do Senhor, volta para Jesus, se reconcilia, ora a Deus, peça misericórdia, que Ele é o único que vai te perdoar, que vai te salvar, em nome de Jesus, amém? Pai do Senhor, Deus abençoe, fique com esta reflexão de hoje para a sua vida, para a minha vida, em nome de Jesus, e até o próximo vídeo, Pai do Senhor.